pessoal, hoje o nosso tema é coleta de materiais para exames. Mas antes de mais nada, dê o like, compartilhe, deixe seus comentários. Eu tenho certeza que todas essas informações de cada vídeo postado é muito importante para vocês. Bem, quando a gente fala em coleta de materiais, nós falamos sobre aqueles fluidos que podem ser eliminados pelo paciente e que são coletados para se fechar um diagnóstico. O médico, quando o paciente chega no consultório dele, ele dá os seus sinais, o médico vê os sinais, o paciente refere os sintomas, o médico tem uma análise clínica daquele paciente, né? Para depois, então, junto ao resultado de exames, ele fechar o diagnóstico. Até então, ele tinha uma hipótese diagnóstica. Então, é coletado sangue, urina, fezes, escarro, líquido cefalorraquidiano, alguns exudatos ou secreções de cavidades, enfim, tudo que possa ser levado ao laboratório, ser analisado e se tem um resultado para fechar o diagnóstico desse paciente. Para que, então, o médico possa começar um tratamento. Ele só pode iniciar o tratamento quando fechar o diagnóstico. Vamos começar pelo sangue. Não existe nenhuma novidade nessa coleta, só que ao invés de você tirar o garrote, quando você tiver a certeza que a seringa está no vaso, você mantém o garrote, porque eu preciso concentrar o sangue naquela área e coletar a quantidade de sangue suficiente para o exame que precisa ser feito, certo? Pego a seringa que já está montada, que é a mesma coisa, os mesmos cuidados que vocês tiveram ao montar uma seringa para fazer uma medicação, em bolos ou não em bolos, não importa, mas não tem as áreas que você não deve tocar, a mesma coisa você vai fazer aqui. Então, eu vou lá, punciono, olho o ângulo em que eu vou precisar usar no meu paciente, tá? Aspiro, mantenho o garrote, tá bom? Depois eu vou pegar aqui, ó, algodãozinho para retirar a seringa com o sangue, tiro o garrote agora. Aí aqui esse material vem para o tubo de ensaio, gente, ó. Aí aqui eu abro, tá certo? Mantenho, ó, de uma forma lenta, não preciso empurrar o sangue para dentro do tubo de ensaio sob pressão. Encoste na parede, no lume do tubo de ensaio e deixe escorrendo devagarinho, tá certo? E o rótulo aqui você vai colocar o nome do paciente, o material que foi coletado e a data dessa coleta. Esse recipiente, esse tubo de ensaio, vem para o depósito que deve ser hermeticamente fechado, junto com a solicitação, tá certo? E o protocolo, que esse material precisa ser protocolado, ok? O secretário burocrata de setor vai se responsabilizar em levar esse material até o laboratório, o coleguinha de lá, ao receber, vai assinar o protocolo e o burocrata traz o protocolo de volta, que ali é uma prova de que foi coletado o material, de que foi entregue esse material. Agora, cabe ao coleguinha do laboratório entregar o resultado, para que a gente leve até o médico e o médico feche o diagnóstico, ok? E daí, então, ele iniciar o tratamento. Já em relação a fezes e urina, é importante muito você saber que hoje o recipiente está sendo entregue aos pacientes, ok? E esse recipiente, ele é identificado. Tem os recipientes para coleta não estéril, para coletas que precisam se manter estéreis. Por isso, eu preciso saber que tipo de exame o médico vai solicitar de urina. Ele vai solicitar um sumário ou ele vai solicitar uma urocultura? Porque se for sumário, é uma coleta simples, qualquer horário do dia, não precisa de um asseio e não precisa de recipiente estéril. Em qualquer horário, eu posso coletar essa urina. Já se for estéril, é no recipiente estéril, primeira urina do dia, desprezar o primeiro jato, fazer um asseio, não posso deixar de fazer um asseio, e o recipiente precisa ser estéril. Então, tudo isso também eu pego, coloco dentro do recipiente plástico, junto com a solicitação do médico, protocolo também e envio. Mas tudo isso eu passei para vocês quando o paciente se encontra sem sonda. Se o paciente se apresenta com sonda, que é uma boa parte dos pacientes hospitalizados, eu vou precisar entender que ele sondado, lá na sondinha, próxima à conexão do sistema de coletor fechado,
Nós temos essa areazinha daqui, onde vamos precisar fazer uma desinfecção, tá certo? E coletar. Agora, tem um porém. Eu vou coletar sim, porém, eu preciso entender que esta pinça deve estar fechada, né? Então, essa pinça daqui, ela precisa estar fechada, para que eu aspire a urina mais recente que o paciente eliminou. Fecho aqui a pinça e aspiro a urina. E isso o paciente vai estar sondado e você sem problema nenhum, tá? Fez a coleta de urina. A mesma coisa eu vou fazer. Pego um tubo de ensaio, tá certo? Aqui, ó. Isso. E fecho e identifico da mesma forma que eu mostrei as coletas anteriores. Então, uma coisa é o paciente sem sonda, outra coisa é o paciente sondado, ok? Bem, e por fim, nós temos o escarro. O escarro, ele é um tipo de exame onde o paciente precisa ficar hospitalizado. É entregue para ele um recipiente também fechado, certo? E recipiente estéril, para que aqui, a cada início do dia, sem antisséptico bucal, sem nenhum tipo de limpeza bucal, esse paciente seja submetido a uma coleta desse escarro. É entregue isso para o paciente, orientado a ele não fazer nenhum tipo de asseio bucal e que ele escarre aqui dentro. Eu não gosto muito de usar esse termo, não. Eu gosto mais de usar secreção traqueobrônquica, porque é mais chique, né? Bem mais chique. Vamos falar agora sobre o licocéfalo raquidiano. O que é, na verdade, o licocéfalo raquidiano? É um líquido que passa na coluna vertebral, onde, através de uma punção na região lombar, é coletado esse líquido. É de cor cristalina. O procedimento, por conta de você entrar em contato com esse líquido que passa dentro da coluna, é um procedimento que precisa ser estéril, então eu preciso utilizar todo o material estéril. Esse procedimento não é realizado pela enfermagem. Dentre todas as coletas, a única que é coletada por um médico, de uma forma ascética, mas a enfermagem está presente porque ela vai auxiliar. Então, o único é o líquido, tá? E precisamos de uma bandeja preparada com alguns materiais e toda a técnica. Estaremos ali para auxiliar, porque o médico vai precisar calçar uma luva estéril e realizar todo o procedimento ascético. O paciente é colocado em posição fetal, é colocado em posição fetal. E aí, em posição fetal é importante porque as vértebras se separam discretamente. E esta agulha tão temida pelos pacientes, essa agulha daqui que o anestesista usa para poder fazer a anestesia raquioperidural. Então, ela é introduzida em uma das vértebras, não é isso? Da região lombar, para que ele alcance o espaço onde passa esse líquido. Daí, então, ele vai retirar o guia e depois que é retirado o guia, que você vai ter liberado todo esse material na bandeja, o tubo de ensaio também estéril vem para cá, onde essas gotas do líquido vão espingar aqui dentro do tubo de ensaio. Terminou, aí o médico entrega, coloca lá, retira, faz um curativo compressivo no local da punção, para então esse paciente se recuperar dessa punção, que querendo ou não, por mais anestesia local que venham fazer, mas não deixa de ser doloroso. Então, para que serve esse exame, essa coleta? Para diagnosticar alguns problemas, algumas patologias que o paciente, mediante seus sinais e sintomas, precise desse diagnóstico. Bem, já que eu sei que o líquido é cristalino, não vem com cor nenhuma, ele pode, sim, em algumas patologias, ele mudar de coloração. Ao invés de cristalino, ele passar a ser avermelhado. E isso, com certeza, vai nos mostrar que algum processo hemorrágico, alguma situação hemorrágica aconteceu no encéfalo ou em qualquer área do cérebro. E aí, esse paciente pode ainda, claro, vamos aguardar o resultado de exames, pode ser diagnosticado com AVE hemorrágico. Vamos fazer de conta que na coleta o médico observou que o líquido vem com a coloração esverdeada ou meio amarelada.
que visivelmente, né, a gente liga logo a um processo infeccioso. Então, possivelmente, aguardamos também resultado de análises laboratoriais, mas possivelmente esse paciente pode estar apresentando meningite. E se ainda ele continuar cristalino, aí vou solicitar outros tipos de exames, ver algumas substâncias presentes naquele líquido, né, que possam diagnosticar alguma outra patologia, tipo leucemia ou qualquer uma outra. Enfim, a coleta é feita dessa forma, com uma técnica asséptica e realizada pelo neurologista, responsável por essa punção lombar. Pessoal, eu espero que eu tenha contribuído, que eu tenha ajudado e façam uma boa pesquisa, um bom estudo, tá certo? E para quem for fazer prova, uma boa prova para todos vocês. Tchau, tchau!